Salve, salve galera, meu nome é Ivan Rocha, esse aqui é o canal Viagens e Vistos, fazendo um vídeo completamente diferente para vocês aí, dentro do Zug, dentro do trem. Enquanto os youtubers famosos, grandes, fazem lá dentro do carro, igual um patrão, né, cheio de pompa, cheio de banca, eu sou do povão, eu ando de trem todo dia, então vou fazer o meu vídeo hoje aqui, diretamente aqui do trem. Vocês vão ver todo o movimento, espero que o som esteja bom. E eu vou falar exatamente sobre 5 pequenas coisas dos meios de transporte aqui na Alemanha. Para começar, ponto número 1, quero falar exatamente sobre os meios de transporte, fazer uma distinção, uma diferenciação dos meios de transporte. Então, basicamente, a gente tem aqui o bus, que é o ônibus, né? Depois a gente tem o tram, que é como se fosse um bondinho que anda pela rua. Também temos o S-Bahn, que é o Straßenbahn, e o U-Bahn, que é o Untergrundbahn, que é o nosso vulgo metrô. E além disso existe o Zug, que é o trem que faz esse caminho entre duas cidades. Então eu moro em Munique e venho para Ingolstadt todos os dias, né? São cerca de 80 quilômetros, mais ou menos 1 hora. E eu uso esse tempo ou para editar vídeo, ou para estudar, ou para ler, ou para dormir. Então sempre tem alguma coisa boa para fazer. Bom, então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, sobre meios de transporte, falar um pouquinho do ônibus. O ônibus, quando a gente vai para o ponto de ônibus normalmente, a gente não fica simplesmente lá esperando horas e horas sem saber quando que o ônibus chega. Mas tem letreiros nos pontos de ônibus informando o número do ônibus e em quanto tempo aquele ônibus vai chegar ali no ponto para você poder pegar o ônibus, obviamente. Além disso, você também tem um display, tem uma tela dentro dos ônibus informando qual é o ponto que o ônibus está, né, por qual ponto que ele passou e qual é o próximo ponto que ele vai parar. Segunda peculiaridade, tá? Terceira peculiaridade, ainda falando do ônibus, não tem cobrador, então não existe cobrador, não existe essa profissão, essa função aqui na Alemanha. E o motorista, ele faz essa função de cobrador. Então as pessoas entram pela frente, colocam o dinheiro ali em cima como se fosse uma maquininha, ele emite um bilhete, um comprovante e te dá o troco ali, tudo na hora que você estiver embarcando. Em compensação, existe uma outra profissão que não tem no Brasil, porque os meios de transporte na Alemanha não tem catraca, que é o de contrôleur, esse é o nome da palavra, vindo francês, que é o cara que simplesmente fica entrando nesses meios de transporte, seja o S-Bahn, o U-Bahn, aqui no Zug tem todos os dias, conferindo o ticket, conferindo se a pessoa realmente comprou o bilhete para poder realizar aquela viagem, aquele trajeto, aquele percurso. Quando a pessoa não tem o bilhete, que eles chamam de Schwarzfahrer, como se fosse dirigir ou se deslocar no escuro, digamos assim, você tem que pagar uma multa. No trem, por exemplo, no S-Bahn e no U-Bahn em Munique, custa 60 euros caso o controlador venha e você não tem o bilhete. Para vocês terem uma ideia, eu compro o ticket mensal lá do S-Bahn, dos meios de transporte, né? Porque eles são todos integrados. Você paga um mensal e você tem acesso a todos. Eu pago exatamente 60 reais por mês, então, ou seja, 60 euros por mês. Se eu não pagar, ou seja, se eu for pego pelo controlador, eu tenho que pagar exatamente o valor de um mês. Ou seja, não compensa você andar, tentar dar jeitinho brasileiro e não pagar, porque não tem catraca, então cada um sabe de si, é assim que funciona. Então, falei agora já do terceiro ponto. Quarto ponto interessante também que eu acho aqui na Alemanha. Tudo que tem roda é meio de transporte, assim. A bicicleta, começando pela velha conhecida bicicleta, ela é bem usada, bem valorizada. Existe uma infraestrutura de calçadas, de ciclovias, digamos assim, para quem anda de bicicleta. Eu utilizo a bicicleta também bastante. Quem pilota, dirige bicicleta, obrigatoriamente tem que usar luz, né, na frente e atrás. Se for pego, tem que pagar multa.
Se for pego também embriagado dirigindo bicicleta, paga a multa e perde a carteira de habilitação. Isso acontece, já ouvi casos de alemães que fizeram isso, conhecidos e etc, né, amigos de conhecidos que passaram por esse problema. Então, se beber, não dirija nem bicicleta. Aqui é assim que funciona. Porque a bicicleta ela faz parte do trânsito, né? Você segue as mesmas regras que um carro. Então, o sinal está vermelho, você tem que parar, você tem que dar vez pro pedestre. Se você estiver seguindo reto e o carro estiver fazendo a curva, ele tem que te olhar e tem que parar. Então, o trânsito ele funciona de uma maneira integrada. Isso que é interessante aqui. Bom, falei do quarto ponto. O quinto ponto que eu tinha para falar é um pequeno detalhe que eu acho muito interessante que tem nas passarelas aqui, né? Eu atravesso passarela todo dia e existe um caminho ali onde o pessoal consegue, deixa eu ficar aqui no sol agora, onde o pessoal consegue passar com a bicicleta pela passarela. É como se fosse uma canaleta, tá? Vou colocar uma foto aqui para vocês verem. Então é uma canaleta e a pessoa sobe as escadas, né? Coloca a bicicleta nessa canaleta e depois do outro lado da passarela eles descem por essa canaleta. Então é um pequeno detalhe, mas que tipo faz uma grande diferença, porque quem, né, carrega a bicicleta tem que ficar subindo degrau com bicicleta é bem complicadinho, assim, bem chatinho, né, penoso. E eu acho um pequeno detalhe ali que, pô, é bacana, assim. Não sei se tem no Brasil, não me lembro de ter visto. E é isso, eu queria compartilhar com vocês. Estou voltando aqui para casa, tá bem vazio aqui o Tsug hoje. E aí eu tive essa ideia aqui de fazer um vídeo diferente para vocês aí, mostrando também um pouquinho do meu dia a dia. Valeu? Se gostou, curte aí, não esquece, assine meu canal se não assinou e mantenha-se ligado, sempre tem novidades, sempre estou falando de viagem, sempre estou falando da Alemanha. E um abração aí, brigadão e até o próximo vídeo. Valeu!